A gente volta agora a falar sobre a guerra entre Israel e Hamas, porque centenas de pessoas protestaram contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em frente à casa dele em Jerusalém. Os manifestantes carregavam, como a gente pode ver nessa imagem aí, bandeiras de Israel e também cartazes. E esse ato coincide com uma pesquisa que mostrou que cerca de 3/4 da população israelense acredita que Netanyahu deve renunciar ao cargo. A polícia acompanhou de perto esse protesto. Vamos lembrar que desde o dia 7 de outubro, quando Hamas invadiu o sul do país, mais de 1.400 israelenses foram mortos e mais de 200 pessoas foram feitas reféns. Continuam, inclusive, reféns. Antes da guerra, Netanyahu já enfrentava críticas e protestos frequentes aí em todo o país contra a reforma judicial do país, que foi defendida pelo governo de Netanyahu e que restringe os poderes da Suprema Corte israelense e aumenta o poder do chefe do governo. Vamos voltar então a chamar o nosso especialista em relações internacionais, o Uriah Fancelli. Uriah, a gente está vendo então esse cenário se materializando, né? Muitas pessoas protestando agora contra o Benjamin Netanyahu, pedindo a renúncia dele. Num cenário de guerra como esse, para o país, para Israel especificamente, esse é o melhor cenário? Esse seria o melhor momento para Netanyahu renunciar? Bom, é muito difícil a gente avaliar, até porque não sabe qual seria o governo que assumiria no lugar. Mas é muito curioso, Muriel, que isso já não tenha acontecido. Em qualquer outro lugar do mundo, ou seja, na Europa, até mesmo Estados Unidos, se um governo ele fosse responsável por uma falha de inteligência tão grande como aquela que houve, que permitiu que houvesse aquele ataque do Hamas no dia 7, no dia seguinte, qualquer líder que se prezasse teria já renunciado para que outro assumisse no lugar. A conta está chegando e acredito que ele só não saiu ainda porque ele está no poder há muito tempo, já tem se acomodado na posição, tem erodido a democracia do país. Inclusive o que ele tentava fazer antes de concentrar poder, tirar poder do judiciário, era porque não queria sair do assento. É uma característica de líderes populistas ao redor do mundo inteiro. Existe um estudo que foi feito em 46 governos de 33 países. Esse estudo mostra que governos considerados populistas tendem a ficar no poder 2 vezes mais tempo do que governos não populistas, e que para isso eles têm 4 vezes mais propensão em mudarem as regras do jogo, ou seja, aquelas regras democráticas, até mudar a constituição do país, redistribuir o poder, e é isso que ele estava tentando fazer para ficar lá. Agora, com esses ataques, existem 2 possibilidades. A primeira é que ele consiga responder de maneira firme, e se tudo der certo, no sentido de que se ele conseguir recuperar aqueles reféns que foram sequestrados, se ele conseguir entrar em Gaza, acabar com o Hamas sem matar tantos civis, sem que morram tantos combatentes israelenses, pode ser que isso seja considerado uma vitória política para ele e ele seja perdoado. Afinal, quem vai ter coragem aí de julgar e prender um herói nacional, um herói de guerra? Mas eu não acredito que é isso que está caminhando para acontecer, não. Eu acredito que, pelo que a gente vê, é uma desestabilidade que mostra um outro cenário, de que ele está encontrando dificuldades para recuperar esses reféns, está causando muitas mortes de civis, o que tem gerado protestos ao redor do mundo. Então, pode ser que, caso esses reféns comecem a morrer, muitos civis comecem a morrer e a situação dele piore, aí a gente vai ver a conta chegar até mesmo aquela conta da tentativa de tentar erodir a democracia do país e a conta das acusações de corrupção também. Pois é, e tem esse outro ponto também, que é o fato de que os Estados Unidos têm pressionado cada vez mais por uma pausa humanitária e, por outro lado, Benjamin Netanyahu fala que essa pausa não vai acontecer, não enquanto os civis que estão sendo feitos de reféns pelo Hamas não forem resgatados. Até que ponto esse discurso de Benjamin Netanyahu faz sentido nesse momento, mesmo com essa pressão americana de pausa humanitária para que a ajuda entre na faixa de Gaza?
como alguém que se coloca como um líder forte, ele não pode simplesmente ceder à pressão norte-americana, apesar dos Estados Unidos serem o maior apoiador de Israel. Então ele precisa buscar algo para condicionar esse conceito de pausa humanitária a alguma coisa. Então o que ele encontra? A liberação dos reféns, que é algo que tem pressionado internamente por uma cautela israelense. Por que eu digo que é um tipo de pressão interna? Porque isso tem sido feito por parte das famílias dos sequestrados. São mais de 200 famílias, mais de 200 reféns, algumas famílias são as mesmas, mas que têm aí estado muito ativamente nas rádios, nas TVs israelenses, dando entrevistas, porque a primeira reação de Israel, qual que foi lá atrás? Vamos entrar em Gaza, vamos acabar com o Hamas, vamos acabar com tudo, não vai sobrar nada em Gaza. Até o Daniel Hagari, que é o porta-voz do exército israelense, falou no primeiro momento que a prioridade era entrar e que não ia sobrar nada em Gaza. E o governo começou a ser bastante criticado por conta disso, porque isso apontava para que não haveria uma cautela por parte do governo israelense, um cuidado em relação aos reféns. E logo mais depois que essas pressões começaram, aí a prioridade mudou. Então aí virou primeira prioridade resgatar os reféns, segunda prioridade acabar com o Hamas. E queria voltar a falar com você sobre Netanyahu, sobre a popularidade dele. Você falava que se essa guerra terminar bem para Israel, seria difícil realmente tirar alguém que é considerado um líder, um herói nesse período aí de guerra. Israel que começou sendo atacado, sendo surpreendido pelo Hamas lá no dia 7 de outubro. E aí tem essa pesquisa, Uriah, que eu queria repercutir com você, que fala que cerca aí de 3/4 da população quer que Netanyahu renuncie. Estamos falando de uma quantidade muito grande da população, 3/4. Essa popularidade de Netanyahu foi especificamente erodindo depois dessa questão envolvendo a Suprema Corte do país, ou ela já vem acabando e diminuindo com os anos? Estamos falando de alguém que está no poder há muitos anos, afinal de contas, né? Ele já não estava com uma popularidade tão alta antes, por conta dessa tentativa de concentração do poder. Basicamente é como se ele tivesse tentado tirar o poder de decisão do STF israelense, né, da Suprema Corte do país, e concentrado para se proteger de acusações de corrupção. Então a gente observou durante muitos meses centenas de milhares de pessoas nas ruas de Israel pedindo uma renúncia ou pedindo para que isso não acontecesse. Inclusive, Muriel, uma das essa tentativa dele de erodir as instituições do país foi o que fez com que muitos reservistas israelenses dissessem que não iriam para a guerra se houvesse guerra em algum momento. Então, isso foi aproveitado pelo próprio Hamas, porque viu desunião no país, porque viu vulnerabilidade no país e decidiu atacar naquele momento também. Porque se o exército diz que não vai lutar se for necessário por conta de algo que o governo está tentando fazer, então é o momento, né, da facção terrorista aproveitar. Mas pode com certeza aí estar aumentando esse número de pessoas que estão insatisfeitas com o governo por conta da maneira como ele está lidando. Vamos lembrar também que a sociedade israelense ela é plural. Então, se no primeiro momento, durante talvez os primeiros dias ou até nas primeiras semanas, foi aquele sentimento de união, né? Depois a gente vai lidar com os nossos problemas internos. Vamos primeiro combater o inimigo externo, o agressor que veio de fora, ou seja, o Hamas. Depois a gente arruma a casa. Talvez isso já esteja de fato mudando. Talvez as pessoas já estejam atribuindo a calamidade externa aos fatores internos, ou seja, a incompetência do próprio primeiro-ministro do país em lidar com o Hamas. Então, talvez a conta já tenha começado a chegar antes e vamos ver até que ponto ele vai conseguir se segurar no poder.
Pois é, e tem várias questões que têm auxiliado realmente nesse cenário para Netanyahu, nesse momento pelo menos. A gente está falando dessa surpresa de Israel com relação ao Hamas, esse ataque então planejado pelo Hamas no dia 7 de outubro. Netanyahu inicialmente chegou a criticar a questão de segurança, a questão de inteligência principalmente de Israel, depois pediu desculpas, voltou atrás. Tem a questão do filho de Netanyahu também, que não foi convocado para a guerra ou foi convocado e não está realmente presente na guerra, ele que está nos Estados Unidos também. E queria saber se a oposição, nesse momento de guerra, nesse cenário lá em Israel, tem se fortalecido cada vez mais também. Qual que é o cenário nesse momento quando a gente fala de a oposição a Netanyahu mesmo? Oposição, pelo menos por parte da oposição, houve uma tentativa num primeiro momento de tentar contribuir. Ou seja, eles se colocaram à disposição para formar um novo governo, né? Algo que foi feito, tanto é que naquele gabinete especial de guerra que foi formado pelo Netanyahu, que conta só com 5 pessoas, um deles ali faz parte da oposição também. Então, assim, houve uma demonstração de vontade de querer contribuir nesse primeiro momento, mas, de novo, até que ponto que também essa oposição vai ficar fazendo parte, né, desse governo? Porque é uma oportunidade, querendo ou não, para a oposição de tentar se fortalecer e querer pular fora de algo que está condenado já a afundar.